Deus. Glória a Deus, amados. Podem se assentar. Aqui está seu coração. Vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez fazer mais uma oração, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue enchendo este ambiente com a tua Shekinah, com a tua glória, manifestando, Pai, Espírito Santo de Deus, o teu poder aqui, que haja liberdade, Senhor, em nome de Jesus, sobre este altar, sobre a minha vida, sobre, Senhor, este templo, sobre a nave, sobre os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Quebranta os nossos corações, Senhor, se temos corações duros neste momento, se temos, Senhor, calcificada a nossa mente, nós queremos pedir que haja liberdade para o teu Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, falar aos nossos corações. Queremos ouvir uma palavra de conforto, de consolo, de inspiração, em nome de Jesus, mas mais que todas as coisas, queremos ouvir a tua voz direcionada para as nossas vidas, Pai. Queremos saber aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que o Senhor possa me usar pela misericórdia e pela tua graça, em nome de Jesus. Eu me esvazio de mim mesma para que haja espaço para o teu Santo Espírito fluir neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que todo aquilo que se levanta, Senhor, trazendo mentes cativas, Pai, não a Ti, mas a distrações, Pai, eu repreendo na autoridade do nome de Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus, sela este templo, o ar, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja exaltado nessa noite, que cada um, Pai, saia diferente de como chegou aqui, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém mais uma vez. Dá mais uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós aqui vivemos tempo suficiente para saber que a vida é cheia de surpresas, sim ou não? Cheia de surpresas. Todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, acontece uma que você fala assim, puxa vida, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava, sim ou não? Acho que sim, né? Seja na vida profissional, seja no seu casamento. Esses dias eu estava conversando, eu faço 10 anos de casado esse final de semana, e aí a gente estava conversando, glória a Deus, amém, glória a Deus, e daí eu estava conversando, eu falei, como a gente mudou, como a gente amadureceu, e quantas surpresas juntas, né, quantas notícias boas, e quantas notícias não boas, né, quantos testemunhos felizes, e quantas provas também de dificuldade, né? Eu creio que cada um de vocês pode se identificar, né? Você deve ter muita coisa boa para contar da sua própria vida, mas deve ter muita coisa que dói o calo, né? Que dói o coração. Numa dessas, quando eu descobri, né, que o meu marido era verdadeiramente o meu marido, né? Ele estava lá me paquerando. A gente se conheceu fazendo teologia, e aí ele era da turma do fundão e eu era da primeira, né? Era lá da CDFs, e ele lá atrás no fundão. E aí uma amiga minha falou assim, Ju, esse irmão aí que está sentado atrás de você, sentava lá atrás. Veio sentar bem atrás de você. Eu falei, ele conta que não é bem assim, mas é. Por causa do óculos, né? Você nem óculos usa, olha isso. Boa desculpa essa, vou anotar essa. E quantas coisas boas e quantas surpresas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia nos surpreendem, né? E hoje me surpreendi por uma, né? Eu, além de ser pastora, eu sou gerente de redes sociais, eu recebi uma ligação falando assim, dispensamos o seu serviço. Falei, ai Jesus, só essa, né? Tudo que você não programa, ou você conta com o seu salário, você faz planos, né? Você fala, ai meu Deus, amém, né? Aí eu fiquei um pouco abaladinha, assim, um pouco triste. O tema da mensagem dessa noite é refúgio. E eu e o pastor, a gente sempre tem uma brincadeira, né? Quando eu estou no quarto, ou ele no escritório, preparando a palavra, a gente nunca entra, nunca interrompe, né? Mas a gente sempre entra, faz assim, vai pregar sobre o quê? Aí eu falei, sobre refúgio. Aí ele, tá bom. Aí sai, tudo bem. Aí no final do dia ele chegou, né? Aí eu contei que ia falar sobre refúgio. Aí eu estava, que você está triste? Hoje é dia de culto, né? Você não está feliz? Eu falei, como fala? Demitida. Dispensada, demitida, chutada.
É horrível essa sensação, gente. Quem já tomou um tchau assim? Acho que quem já tomou me entende. Falei, Deus, agora? Aí ele, você vai pregar sobre o que mesmo? Eu falei, refúgio. Eu falei, tá bom. Então, só o Senhor é o nosso refúgio, amém? É a minha surpresa, o que me surpreendeu no dia de hoje, mas eu creio que cada um de nós tem sido surpreendido por tantas coisas, né? Algumas eu espero que muito boas, mas algumas não tão quanto nós gostaríamos que fosse. Mas Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Amém? Por mais que a gente tenha vontade de gritar, mas não dá, né? Então, vamos que vamos. E ele nos prega peças, muitas vezes, né? Nos dá sustos. Nós vivemos correndo, muitas vezes, riscos. E, muitas vezes, a exigência da superação. Porque quem tenta se superar a cada dia? Eu sou uma pessoa que todos os dias acordo e quero ser melhor do que ontem. Isso é muito verdade na minha vida. Todos os dias eu durmo com, não uma frustração, mas um sentimento de que não consegui fazer tudo do jeito que eu gostaria, mas que no outro dia eu vou melhorar. Isso é diário na minha vida. Toda noite eu oro, falando, Senhor, amanhã eu vou ser... Não que o Senhor não me cobra essa perfeição, e nem eu tenho a pretensão de ser perfeita, porque não sou e não serei nunca, né? E nenhum de nós aqui. Mas nós queremos ser pessoas melhores, sim ou não? Sempre, seja na vida profissional. Ai, que delícia, vi a Pamela ali, que saudade. Sempre na vida pessoal, na vida profissional, no casamento, a gente sempre quer melhorar em alguma coisa. Sempre tem algo para a gente melhorar. Mas existem momentos da vida da gente que parece que a situação é maior do que nós. Parece que os problemas viram monstros. Só na minha casa ou na de vocês? Também. Algumas vezes eu olho para os problemas e eles fazem assim para mim. Eu falo, tá amarrado, em nome de Jesus, sai daqui, né? E vamos que vamos, não dá para desistir. Não se engane, porque às vezes eles não parecem monstros, eles são monstros de verdade. São tantos problemas que eles viram monstros e ficam até animados, e ficam até perseguindo a gente. E é essa hora, fala assim, é essa hora que a gente tem que correr para o abrigo. Que a gente tem que correr para o refúgio. Amém? Que a gente tem que correr para aquilo que nos dá segurança. E aonde vem o nosso socorro? Aonde é o nosso refúgio? Só no Senhor, amém, amados? Devemos saber identificar quando os monstros são maiores do que nós e quando é um momento de recuar. Porque também, muitas vezes, a gente vê aquele monstro, aquele gigante na nossa frente e a gente fala, eu vou. E tem horas que é para ir para o refúgio. Não precisa, quem está mandando você ir? Não é para ir, calma, recua. Busca o Senhor, vai para o seu refúgio. E Davi sabia disso. Abre a sua Bíblia no livro de Salmos 61, versículo 3. Davi sabia que tinha um momento que o gigante, que o problema era tão grande que virava um monstro e tem que correr para esse refúgio, amém? Salmo 61, versículo 3, diz assim, pois tu tens sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Quem é esse tu? É o Senhor, amém? Tem horas para avançar e tem horas para recuar. E a gente precisa estar conectado com o Senhor para saber o momento de avançar e o momento de recuar, amém, igreja? Tem horas que a melhor forma de ataque é a defesa. Fala, algumas horas, a melhor forma de ataque é a defesa. Porque tem horas que não tem como a gente ir para cima do monstro, que ele é grande demais. E isso não é covardia. A gente precisa saber a hora certa de correr para a torre, de correr para o socorro. E Jesus, ele conhecia a hora certa de se retirar. Se você está lendo os evangelhos, se você já leu Mateus, Marcos, Lucas ou João, você sabe que de repente ele estava ali pregando e de repente ele via... eu imagino uma movimentação, tudo. Ele fazia assim, ia saindo de lá e sumia. De repente ele sumia, porque ainda não era chegada a hora. Existem horas para atacar e horas para recuar. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Em alguns momentos, quando ele viu o burburinho ali do povo, ele se retirava, ele ia ter um tempo de comunhão sozinho, ele ia buscar o Pai. Quem nunca respondeu a um convite
assim, eu não estou afim, preciso ficar em casa. Quem nunca? Não é nem que você tem outro compromisso. Ou vocês estão saidinhos, todo mundo, ninguém nunca falou que não queria ir para algum lugar porque queria ficar em... tá, então tá bom. Sei que vocês iam, todos os convites vocês aceitavam. Tem hora que a gente recebe convite e que a gente, eu não estou muito afim, eu preciso ficar na minha casa, no meu refúgio. A casa da gente precisa não ser apenas uma estrutura, uma casa. Esses dias eu ouvi alguém falando casa dormitório, né? Eu só vou lá para dormir. Ela não pode ser só uma estrutura, onde a gente vai para comer ou para dormir. Ela precisa ter aconchego, ela precisa ser um lar. E casa, a gente reconhece porque tem porta, tem parede, tem janela. Mas um lar, a gente reconhece porque tem aconchego, porque tem almofada, porque tem cortina, entendeu? É diferente uma casa de um lar. Então, abra a tua Bíblia agora em Salmos 27. Tem horas que a gente precisa se esconder nesse refúgio e permitir que o Pai entre em cena. E Salmos 27, versículo 5, esse é o nosso texto principal, Salmos 27, a gente vai passear em Salmos 27 nessa noite. E o versículo 5 diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Só o 25. Dia de adversidade, muitas vezes, tudo que a gente quer é ficar escondido. Agora, vai lá para o versículo 1 de Salmos, ou 27. Foi? Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se não estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilos. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, ó Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei o Senhor, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Até aí, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espera, pois, pelo Senhor. Socorro bem presente no dia da angústia. O salmista, ele no versículo 3, ele usa um termo falando assim: estourou contra mim uma guerra. Alguém já se sentiu assim? Tanto problema, você fala assim: não, gente, eu estou sendo perseguido, isso é uma guerra. Quem tem a impressão que um dia estourou uma guerra, talvez no teu casamento, talvez na sua vida financeira, ou sentimental, ou ministerial, ou uma luta na empresa, ou falta de dinheiro, eu não sei. Mas parece que é uma guerra que estourou contra a minha e a sua vida. E o versículo 3 fala assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que estourar uma guerra contra mim, ainda assim eu terei confiança. Será que a gente vive verdadeiramente isso?
eu não vou ficar com medo, né? Diz que o coração não vai se atemorizar. E eu terei ainda assim confiança no Senhor. A primeira coisa que a gente faz quando está tudo ao mesmo tempo agora acontecendo é gritar, é correr. Não sei o que vocês fazem. Eu chorei hoje. Ainda preguei sobre isso semana passada. E parece que quando você está no meio de uma guerra, vem tiro de tudo que é lado, tudo ao mesmo tempo. E Davi, ele sabia que ele precisava se esconder. No versículo 3 ainda, de Salmos 27, ele fala que quando acampar uma guerra contra mim, o meu coração não vai ter medo. Agora, fala uma coisa. Medo. Repete comigo. Medo. O sentimentozinho que nos envolve, nos atemoriza. Quantos de nós temos medo? Eu não. Ninguém tem medo aqui, só eu. Mas, qual foi o primeiro pensamento quando eu perdi o... Estou pregando para mim essa palavra com propriedade nessa noite. O primeiro sentimento é de medo. E agora? Como eu vou pagar a conta que eu já fiz? Por conta do salário, claro que eu vou receber e tal. Mas e depois? Como a gente fica com medo do amanhã? Como eu vou comprar o sapato? Como eu vou comprar a carne? Como eu vou pagar a prestação? Como? Porque a nossa vida, ela está muito atrelada entre a fé e entre as finanças e o medo. Porque a gente tem medo do amanhã e por isso mostra plenamente que a gente não tem fé no Senhor. Porque quando a gente confia no Senhor, ainda que esteja um exército contra a gente não vai ter medo, nosso coração não vai se atemorizar. E ainda que estoure uma guerra, a gente ainda vai ter confiança. Falar isso é tudo muito bonito. Mas como estão os nossos sentimentos de confiança, de medo? Como que a gente lidar com isso? Responde aí no seu coração. Davi sabia que ele precisava se esconder. Muitas vezes a gente está rodeado de problema e parece que todos os monstros resolvem nos atacar. Um exército verdadeiramente. Tem dia que parece que todos os demônios da face da terra tiraram sorte e falaram assim, hoje eu vou perseguir você. Quem nunca se sentiu assim? Fala, mas todos estão atrás de mim hoje, não é possível. Você repreende, você ora, você jejua, você olha, tem um ali te infernizando. Aí você guerreia, aí ainda fala, Jesus, essa batalha não vai acabar. Você luta, mas parece que você está apanhando. Quem nunca teve essa sensação? Esses dias eu estava numa oração, guerreando e orando, e parecia que eu estava tomando uma surra com um chicote. Falar, Deus, estou sentindo dor, o que é isso? Davi, ele sabia o que era isso. E aquele foi um tempo muito cruel, um tempo de carnificinas, um tempo onde o clima era extremamente tenso por causa das guerras, por causa da disputa de terras, não havia paz. E para Davi conquistar a paz para o povo dele, ele teve que aniquilar 8 povos. Repete, 8 povos. Sabe quando você ganha uma guerra, e você fala, aleluia, aí tem outra. 8, aí você ganha uma guerra, tem outra guerra. Mas um dia, acaba a guerra, amém? Talvez você esteja na sua 7ª, mas só tenha mais uma. Por isso não desista, amém? Às vezes a gente desiste, fala assim, não, é uma perseguição, ó céus, ouvido azar, e eu não tenho mais paciência. Permaneça, persevere. Davi, ele clamava a Deus. Quando o inimigo chegava e ele entrava nesse momento, talvez de desespero, ele ia para o refúgio, ele buscava a Deus. E mais uma vez, ele estava rodeado de batalhas, de tormentas, e ele falava, Senhor, se o Senhor não lutar por mim, eu vou ser derrotado. Quantas guerras eu e você vencemos e a gente sabe que a gente não fez nada? É uma simples oração que a gente faz. Hoje eu estava assistindo The Bible e aí eu estava vendo a cena de Josué andando em volta dos muros de Jericó e eu falei, Jesus, quanto poder. Eles não fizeram nada, eles só ficaram lá marchando em volta. E aí abriu a terra e caiu tudo e as muralhas caíram. Eu falei, Deus, quanto poder. Fé. Será que a gente está tendo a fé necessária? Será que nós estamos com fé necessária? Salmos 27, no versículo 10, fala assim, porque mesmo que meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Por que será que Davi fez essa declaração? Parecia uma oração de quem se sente sozinho, sim ou não?
de quem está meio depressivo, meio down. Mas Davi não estava nesse momento, não estava depressivo, não estava para baixo, não era nada disso. Ele tinha esposas, ele tinha concubinas, ele tinha filhos, ele tinha amigos, ele tinha conselheiros, ele era o rei. Ainda que meu pai e minha mãe se esqueçam de mim, mas na verdade tinha um vazio ali dentro dele que só podia ser preenchido pelo Senhor. Muitas vezes nós estamos com tantas pessoas ao nosso lado, mas ainda nos falta alguma coisa. Ele era um homem rodeado por pessoas leais, fiéis a ele. Você já se sentiu no meio de uma multidão e sozinho? Eu confesso que eu muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, muitas vezes falo, Deus, tem tanta gente do meu lado, porque esse é o momento que o Senhor me chama e o Senhor te chama para ter um tete-a-tete com Ele. Não é esposa, não é filho, não é dinheiro, não é mulher, não é homem, não é esporte, é Deus. Existe um momento que existe algo em nós. Quando eu não conhecia Jesus, eu tinha uma vida boa. Eu tinha um bom emprego, eu ganhava muito bem. Eu era uma profissional muito bem reconhecida. Eu tinha o meu carro, eu tinha dinheiro para fazer o que eu queria. Mas em alguns momentos, eu tinha muitos amigos. Meu celular, quando eu me converti, eu tive que jogar fora. Porque o povo não deixou eu me converter enquanto eu não joguei o celular fora. Porque todo dia tinha um me chamando para ir em algum lugar. E aí eu falei, não, eu preciso de Deus. E aí eu falava, mas tenho tanta gente, mas eu me sinto sozinha. A hora que eu deitava a cabeça no meu travesseiro, eu falava, o que está faltando? E aí na minha sede de saber que faltava algo, eu não sabia o que era, aí você começa a procurar espiritismo, namorado, bebida, droga, você quer encher, você quer achar alguma coisa. Mas existe algo só que vai suprir a necessidade, é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Por isso tem um momento da minha e da sua vida que a gente precisa se refugiar. Se você está confuso, se você se sente perdido, é um tempo de você ficar sozinho. Fique sozinho. Quando eu me converti, e aí nunca fui submissa a ninguém, aí tive uma líder de célula que falava assim, não, que ficar, você vai ficar quieto, ficar, beijar, vocês estão entendendo, né? Não, fique, calma, Juliana, o que é isso? Fica aí quietinha, espera no Senhor, que você vai conhecer o seu marido. Eu, sim, né? Eu falei, que papo de louco, né? Que é isso? E fui lá, e aí eu queria sair, e as meninas falavam, calma, Juliana, vai chegar o seu momento, você vai conhecer a pessoa certa, você vai conhecer as amizades ideais, adequadas. Não foi fácil, mas... Sabe quando eu tive uma mudança na minha vida? Quando eu fiquei sozinha. Eu não tinha amigos. E eu tinha muitos amigos, mas eu não tinha amigos, eu me sentia sozinha. E aí, o meu melhor amigo virou a Bíblia. Eu não tinha o que fazer. Eu confesso que a minha primeira motivação não foi nem de estou apaixonada por Jesus. Foi porque eu não tinha o que fazer, então vou ler a Bíblia. O que eu vou fazer? Eu não podia sair de casa. Meus amigos todos usavam droga, todos iam para os lugares onde eu não queria mais frequentar. Então, nesse ler a Bíblia, eu me apaixonei pelo Senhor e nunca mais fui a mesma pessoa. Eu descobri que eu não sabia quem eu era, que eu não tinha identidade. Porque eu precisava sempre de fazer o que alguém gostava. Existe um momento que eu e você precisamos nos refugiar. Salmos 27, versículo 10. Que meu pai e minha mãe podem me desamparar, mas o Senhor nunca vai nos desamparar. E Davi, ele foi um homem cheio de graça, ele foi um homem muito amado, ele era respeitado e mesmo assim ele se sentia só. Talvez você seja uma pessoa muito engajada nos seus relacionamentos pessoais ou profissionais, mas ainda se sinta só. Ele estava à frente de um povo, de um grande projeto. Todo o rumo da nação dependia de Davi. E um pai pode se sentir assim muitas vezes, um pai de família. Quando as coisas apertam e ele sabe que tem um monte de boquinha lá em casa que depende dele e que não tem para onde correr. Muitas vezes, nessas situações difíceis, vê um filho com fome e não sabe o que fazer. O empresário, quando vê esse monstro de problemas e um atrás do outro, pode ficar desesperado, porque tem um monte de funcionário, vê os negócios indo mal, não consegue honrar os compromissos. Eu não sei qual é o tipo de problema que você está vivendo. Talvez seu problema seja solidão,
Talvez você pense que você não vai casar, talvez você pense que você não vai ter filho, talvez você esteja precisando de uma recolocação profissional, talvez você esteja precisando de conhecer a si mesmo, de ficar nesse refúgio. Mas em dias como estes, existe um peso sobre um nome que eu vou denominar líderes. Aí talvez você fale assim, poxa, mas eu não sou líder. Eu não estou falando para os líderes da igreja, um líder de célula, um diácono, um presbítero. Estou falando um líder. Se você é o marido, o homem da casa, você é um líder dentro do seu lar. Se você exerce uma função, uma enfermeira, e você exerce um setor de liderança, muitas vezes nós somos líderes. O Pablo é o líder da casa. Ele precisa trazer o sustento, precisa trazer a comida. Talvez você não tenha um esposo, você é a líder da casa. Você precisa sustentar teus filhos. Quem aqui é líder? Levanta a sua mão, de alguma forma. Muitas pessoas. Muitas vezes a gente sente o peso de liderança. Eu conheço pessoas, um noivo é um líder dentro do noivado. Eu tenho um casal, que era um casal muito de Deus. E quando ficaram noivos, o cara sumiu, fugiu. Porque ele sentiu o peso da responsabilidade. Ele ficou com medo do casamento. Vocês conhecem histórias assim? É muito comum isso. Do homem espanar e fugir. Empresários com o peso da empresa. Contas para pagar, responsabilidade assumida. E aquele monstro de problema. Muitos espanam, muitos fogem, muitos entram em crise, em depressão. Vai para o versículo 5 e versículo 6 de Salmos 27. Mas Davi disse, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Lá no quartinho, num lugar secreto, bem lá. Ele vai me acolher e ele vai me levar sobre uma rocha. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi, ele quis sim ficar quietinho lá no recôndito do tabernáculo. Mas ele não entrou em depressão, ele não se entregou aos medos. Ele regozijou, ele deve ter gritado. Regozijo quer dizer, aleluia, ele deve ter gritado, cantado, ele salmodiou. Porque ele sabia que só o Senhor podia trazer esperança e paz para ele. Aqueles que conhecem o Senhor oferecem sacrifício de júbilo. Aqueles que conhecem o Senhor cantam e salmodiam ao Senhor, independente da circunstância. Agora, sem o Senhor a gente pira. Espana, entra em parafuso. O peso fica sobre os seus ombros. A gente vê um pai de família, quantas vezes nos aconselhamentos, chorando, porque vem o salário dele... E ele olha o salário e é um salário cebola. Ele só olha e chora. A gente ri, né? Quem tem um salário cebola está me entendendo o que eu estou falando. Mas não amaldiçoe o seu salário, amém? Não fala, não vai dar para nada. E o salário regime? Aquele salário que você vai ter que... Você sabe que você vai ter que comer menos aquele mês. A gente fala, Deus, eu vou comer menos. Salário regime. E o salário surfista? Que ele olha o salário e fala assim, sol. A gente ri, gente. Vocês dão risada, mas é sério. O último. E o salário cafajeste? Que ele não te ajuda em nada, só te faz sofrer e ainda assim você não vive sem ele. Pastor, estou chegando no seu nível. A última, então. A última, daí eu vou falar sério. Ou quando aquele funcionário chega para o patrão e fala assim, patrão, o senhor precisa me dar um aumento, né? Porque tem várias empresas atrás de mim. E aí ele fala assim, quais? Aí ele fala assim, a de água, de telefone, a de luz. Eu esqueci os nomes, como que é? CPFL, qual mais?
Essas aí, então. Estão todas atrás deles. Agora tem que parar de rir, peraí. Nós conseguimos identificar aqui que Davi vivia uma luta contra a apostasia. Salmo 27, versículo 9, fala assim: não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Ele tinha tudo. Ele estava bem financeiramente, ele só estava sentindo a falta de Deus. Ele começa a lutar contra uma apostasia. Sabe quando você olha para a tua vida espiritual e fala assim: eu já fui mais quente no Senhor? Eu já vivi melhor? Eu já tive experiências melhores? Só ora desse jeito quem está se sentindo recuado, quem está se sentindo rejeitado, acusado, quem encontra um escudo de bronze e o céu fechado, parece que você ora e a sua oração não passa do teto. Havia uma luta interior entre Davi e a apostasia. E Davi se sentia cada dia mais frio, diante de um monstro de problemas. Será que quando nós enfrentamos os problemas, em algum momento a gente começa a esfriar espiritualmente? A gente começa alguém tem que ter a culpa e a gente lança essa culpa no Senhor? Mas como assim esfriar? Um homem que tinha o reino, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha honra, que tinha poder, que era um rei, ele teve tudo que o mundo podia oferecer para ele em relação a finanças, tudo que o dinheiro podia pagar, porém, ainda assim, ele ainda preferiu a varanda. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você prefere a varanda? Segundo Samuel 11, versículo 1. Põe aqui para mim, por favor. Muitas vezes, em vez de a gente buscar o refúgio, o socorro bem presente, a intimidade, a oração, um relacionamento com Deus, a gente prefere a varanda. Segundo Samuel 11, versículo 1, diz assim: decorrido um ano no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e os seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon. Existia um tempo de guerra, os amonitas perseguiam Jerusalém e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em casa. Pastora, mas você falou para a gente ficar em casa algumas vezes. Fica em casa, no refúgio, no quartinho, buscando relacionamento com Deus, não na varanda. A varanda aqui, onde Davi ficou, e onde ele viu uma mulher se trocando, e era Joquebede, eu ia falar, e era Betseba, e ela estava lá, tomando banho, e por ele estar no local errado, na hora errada, a coisa só piorou. Ele tinha tudo para dar certo, tinha tudo para melhorar. A varanda representa o ócio, representa a fuga. Sabe quando a gente tem tanto problema que quer fugir? Então, a gente vai para a varanda. O lugar errado para se estar. Ah, eu quero ficar bem, quero ficar em casa hoje, estou com um peso. Você tem que ficar em casa no momento de se refugiar, não para fugir. Amém? A gente tem que ter esse discernimento, porque muitas vezes nós estamos fugindo dos relacionamentos que vão nos trazer cura. Está antagônico ou vocês estão me entendendo? Porque primeiro eu mandei vocês ficarem em casa, e agora estou mandando vocês saírem de casa. Porque a gente precisa de discernimento espiritual para saber o tempo que nós estamos vivendo. O tempo de refúgio eu busco a Deus. E não busco a varanda. O lugar errado, a hora errada. Eu tenho tudo, talvez, mas não consigo encontrar Deus. O próprio Davi percebeu que tinha algo esquisito com ele. Alguma coisa estava morrendo dentro dele. Sabe quando a gente diz: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza? E na verdade a gente diz, mas as nossas ações não condizem, porque a gente vai para a varanda. Na hora que é para a gente buscar a Deus, buscar adorar a Deus, buscar se relacionar com Deus, a gente quer distração e a gente vai para a varanda. Fala, o lugar errado, na hora errada, pode trazer morte. Quando Davi estava na varanda, ao invés de ele ter ido para a guerra, porque o lugar de um rei era na guerra, não era na varanda, e mandando as outras pessoas irem para a guerra. Ele viu Batseba e um homem
que era segundo o coração de Deus, cometeu uma grande atrocidade que envolveu adultério, homicídio, manipulação, abuso de poder. Um homem que estava sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus, que estava ali com Deus. Como assim? O lugar errado, na hora errada. Sabe essa vozinha que fala para você, não faz, não vai, e você vai para a varanda se distrair. Tem horas que é para dobrar o joelho e orar, não é para se distrair. Morte, homicídio, manipulação. Local errado, hora errada. E não adianta apenas dizer não, é preciso ter atitudes. Quando me converti, existiam lugares, no NV a gente chama lugares da ativa, onde eu atravesso a rua e não passo por lá. Porque eu não sou burra, né? Não quero voltar a sofrer de novo. Quantas pessoas se perdem no meio do caminho e se afastam da presença de Deus porque ficam na varanda, na hora que não é para ir para a varanda. Davi identificou isso nele. Talvez se você olha para a sua vida e identifica que você foi mais avivado ontem do que hoje, hoje é o momento de você tomar uma decisão. Se você olha para a sua vida e fala assim, eu tenho saudades de quando eu adorava Deus, de quando eu me jogava na presença de Deus, a apostasia está entrando. E é só uma questão de tempo para a gente ficar morno. E a palavra diz que o morno será, um de cada vez, vomitado. Antes, seja frio. Porque se você for morno, seja quente ou frio, porque se você for morno, vai ser vomitado. Davi identificou e tomou uma posição, começou a orar, pois ele sabia que se ele não fizesse nada, ele ia esfriar e ele ia morrer. Ainda que ele pecou, ainda que ele adulterou, ainda que ele fez um monte de atrocidades que talvez eu e você nunca tenhamos feito e nem nunca passou pela nossa cabeça. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, por que não eu? Porque Davi, ele se arrependia. Amados, arrependimento gera mudança de atitude. Remorso gera choro e emoção. Você se chora, vai lá e faz tudo igual. Se arrependeu? Não se arrependeu. Porque se arrepender, nunca mais faz a mesma coisa. Nunca mais, amados. Nunca mais. Se você tem um encontro com Deus e você fala assim, nunca mais eu vou fazer isso, você não faz. E não adianta colocar a culpa na droga, na mulher, no vizinho, no capiroto, em quem você quiser, no monstro que é um problema. É uma questão de caráter e de postura de um homem e de uma mulher de Deus que fala, Senhor, eu me arrependi e eu não quero mais ser o que eu era um dia. Se você pudesse fazer um pedido para Deus hoje, um pedido, responde no seu coração, qual seria o seu pedido? Esse pedido mostra o seu coração para o Senhor nesse momento. Pensa mesmo, para você pensar. Se você quiser fechar o olho, pode fechar, para pensar melhor. Daí você não se distrai comigo. Se você tivesse um pedido para Deus, qual seria esse pedido? Davi, versículo 4, Salmos 27, ele falou assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele percebeu que sem Deus ele não ia a lugar nenhum. Quando eu e você temos muitas dificuldades, posso te falar, talvez você esteja se sentindo nesse momento muito acusado pelos pecados e pelas suas atitudes. Mas se você tomar uma decisão e falar assim, eu quero andar com Deus, eu me arrependo, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Eu quero meditar na palavra do Senhor dia e noite. Eu quero estar na casa de Deus todos os dias da minha vida. E por Ele olhar para a nossa escolha e Ele saber que Ele é prioridade nas nossas vidas, automaticamente a nossa vida é transformada. E posso te falar, se não acontecer isso, eu rasgo minha Bíblia. Não tem como não acontecer isso. Se você se relacionar com Deus e a sua vida não mudar, não tem o si, não existe essa condição. Ele percebeu que sem Deus ele não ia chegar a lugar nenhum. Algo tem que mudar, algo tem que romper. Assim não dá para continuar.
nessa frieza, nessa mornidão. A gente precisa parar. Eu preciso parar de vir na igreja só cumprir escala. Eu preciso parar de vir na igreja só quando eu tenho problema para resolver, só quando eu tenho coisa para pedir. Eu quero ir na igreja porque eu quero um relacionamento com Deus. Sabe por que chamar culto? Porque você cultua a Deus. As pessoas, vou lá no culto hoje receber uma palavra. Você não vem receber nada. Você vem cultuar a Deus. E o receber é relacionamento, é uma consequência do seu relacionamento com Ele. Por Ele ser um pai de amor, aí você recebe muitas coisas. Mas venha com a sua motivação, eu vou cultuar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus. E faça isso de todo o seu coração. Alguma coisa tem que acontecer. Senhor, eu quero ter uma experiência, tem que ser agora. Fale isso para Deus, Senhor, tem que ser agora, eu preciso. Se você pedir, é um pai de amor. Quem é pai, quem é mãe sabe. A gente não consegue negar nada para os nossos filhos. O que o Senhor mais quer é se relacionar com a gente. Todos os dias da minha vida, Senhor, eu quero morar na tua casa, eu quero estar na tua presença, contemplar a tua formosura. Que esse seja o desejo do seu coração. Relacionamento, gratidão, ação de graças. Esse ano a gente vai fazer um culto de ação de graças, logo a gente vai divulgar melhor. Um culto só para agradecer a Deus de tudo que Ele fez. Mas tem um momento que a gente precisa mostrar a nossa decisão. Tem que haver relacionamento, tem que ter intimidade. Agora, se você chega e joga tua Bíblia no banco de trás, todo o culto, e só pega no outro, você não conhece nem seu pai. Posso te contar uma coisa? Eu falei isso na reunião de mulheres. Se você nasceu e seu pai morreu, você não conheceu seu pai, você foi criado pela sua mãe. Aí um dia sua mãe chega para você e fala assim, filho, tem um presente para você. Seu pai morreu, você já sabe, mas ele escreveu uma carta. Qual é a tua primeira atitude? É ler a carta. É ler a carta. Nosso pai não está mais aqui. Ele morreu, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele está no céu. Um dia ele vai vir nos buscar. Mas ele deixou uma carta para a gente conhecer ele. Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia esses livros. Nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais. Eu quero conhecer o meu pai. Eu vou ler no mínimo o Evangelho. Algumas vezes. A sua vida vai ser transformada. Mas a gente não tem muita vontade de ter relacionamento. A gente só quer um Deus para pedir. A gente é crente 6 horas. 6 horas por mim, é tudo 6. Davi, ele era adorador. E ele sabe que se ele não adorasse a Deus, em algum momento ele ia estar adorando uma outra coisa. Eu e você sabemos que se não adorarmos a Deus, em algum momento nós vamos estar adorando outras coisas nas nossas vidas. Davi, ele demonstra que ele estava cansado dos ritos de religião, e ele decide Deus na vida dele. Eu quero Deus, eu quero mais de Deus. Chega de um cristianismo superficial, chega de um cristianismo com crente domingueiro. Se você está aqui, isso não serve para você, porque hoje é quinta-feira, amém? Glória a Deus que você está aqui. Mas tem gente que vai no culto todo domingo, porque é um rito, só porque tem que ir. E se você está aqui é porque você quer mais de Deus, amém? Mas chega de superficialidade, amados. Essa noite, o Senhor tem para vocês mais do que religião. Ele quer homens e mulheres acima da média. Declara assim, eu quero tudo o que Deus tem para a minha vida. Eu quero tudo o que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Se for para ser morno, é melhor não vir nem na igreja, amados. Porque o julgamento vai ser pior. Eu quero a face de Deus. Eu não quero só dar testemunho. Tem gente que só quer dar testemunho, só quer dar testemunho. Testemunho é bênção? É bênção. Mas se não tiver relacionamento com Deus, a gente vai viver de testemunho em testemunho, só querendo a bênção. E o relacionamento? Se não tivermos o Espírito Santo, testemunho vira liturgia. Isaías 60, versículo 1. Enquanto a Fran põe aqui. Preocupe-se com seus sentimentos internos.
aqueles que ninguém vê, só o Senhor e você. Quando a gente se relaciona com o Senhor, haverá tanta luz de glória sobre a nossa face, que nós seremos transformados, curados. Isaías 60, versículo 1 diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Amém? Você pode estar passando por uma multidão de problemas, mas a glória do Senhor vai nascer sobre a tua vida. Amém? Não deixa os problemas serem maiores do que o teu Deus. E Davi, eu estou terminando, tá? E Davi percebe que não é nada daquilo. E quando ele se prostra a Deus, ele ouve a resposta da oração. Posso te falar? Quantos mortos vivos tem no nosso meio? Pessoas que estão mais deslumbradas com a bênção, com aquilo que elas podem comprar, do que aquilo que elas podem fazer. Salmos 27, versículo 8. Davi falou: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto buscarei. A voz de Deus falou no interior dele, e a resposta de Davi foi automática: buscai o meu rosto, buscai o meu coração. E Davi falou: Senhor, o teu rosto eu vou buscar, é isso que eu quero. Eu te buscarei. O que é buscar a presença de Deus? Buscar a face de Deus. Isaías 55, versículo 3 diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E no versículo, Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Amém? Invocai-o enquanto Ele está perto, amados. Esse é o momento, essa é a noite que Ele marcou com você. Põe de lado seus problemas, sejam eles monstruosos ou não. Fala: Senhor, eu quero um relacionamento contigo. Eu quero mais de Ti. Eu quero ouvir Tua voz. O resto vai ser acrescentado. O reino dos céus é a sua justiça em primeiro lugar. Todas as outras coisas Ele vai suprir. Amém? Nós precisamos saber em quem nós temos crido. Davi foi desafiado. E eu quero te desafiar essa noite. Buscai-o, invocai-o enquanto se pode achar. Você foi chamado para ser reflexo de Deus aqui na terra. Nós fomos chamados para sermos reflexo de Deus aqui na terra. As pessoas precisam olhar para a nossa face e a glória, a Shekinah e a luz do Senhor precisa resplandecer através da gente. As pessoas precisam olhar para a gente e falar assim: você é diferente. Você é diferente. O que você tem? Você fala assim: é Jesus na minha vida. É o Senhor na minha vida. Eu sou diferente. Davi entendeu isso. Ele entendeu os pensamentos de Deus. Ele recebeu essa revelação. E o Senhor quer te dar revelação essa noite. Nos Salmos, a gente consegue identificar ele falando de Jesus. Ele se refere à rocha. Ele começa a falar de Jesus. Ele vive um tempo muito antes de Jesus. Mas era a revelação que era as revelações que ele tinha, fugiu a palavra aqui, mas era o fruto do relacionamento dele com Deus. Ele tinha revelação. Quando ele se relacionava com Deus, o fruto era a revelação. Começa a se relacionar com Deus. Você não precisa ir atrás de profetas, você não precisa ficar pedindo para alguém revelar, me revela aí, o que vai fazer aqui. Não é isso que o Senhor quer. É relacionamento. Você não precisa ficar correndo atrás de tia do coque. Você não precisa ficar correndo disso. A palavra profética para a sua vida sai do teu altar. E sai do teu relacionamento com Deus. Amém? Jesus veio para mostrar o Pai. Para encerrar. Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. No versículo 7, Davi clamou, ele pediu: Senhor, compadece-te de mim. Ele entrou no santíssimo lugar. Como? Um homem que adulterou, que manipulou, que matou. Arrependimento. Se você precisa se arrepender de algo que você fez, de algo que você tem carregado, faça isso. Abra seus lábios aí no seu lugar, a gente vai terminar o culto, e você vai falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu falhei com as tuas palavras. Algumas pessoas me procuram e falam: poxa, eu não sei orar. Sabe sim.
Você está falando com seu pai, conversa com ele. Deus, eu não aguento mais viver essa mesmice, eu quero mudar. Não remorso, arrependimento, amém? Não apenas lágrimas, mudança de atitude, conversão. Jesus é a face de Deus, e só através de Jesus que nós vamos ter comunhão com Deus. Feche seus olhos. Quando Davi entendeu que a adoração ia mudar a vida dele, Deus foi à frente. Ele começou a escrever salmos e canções para Deus, e ele adorava a Deus. E Deus trabalha a nosso favor. No versículo 11 fala: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Sabe os problemas que a gente começou falando deles, monstruosos? Talvez os inimigos. O Senhor, Ele vai te guiar pela vereda direita, não a errada, pela direita, pela correta, por causa dos teus inimigos. Ele vai te ensinar o caminho, Ele vai te dar estratégias para você prosseguir. Sabe como? Revelação. Ele vai falar com você. E Davi termina dizendo no versículo 14: espera no Senhor. Amado, eu quero te desafiar nessa noite. Espera no Senhor. Está difícil? Espera no Senhor. Está desempregado? Espera no Senhor. Está doendo? Espera no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Ele fortalecerá o seu coração. Você está cansado? Está difícil? Ele vai fortalecer o seu coração. Está com vontade de chorar? Chora. Ele vai fortalecer o teu coração. O coração é um símbolo de vida. Ele vai fluir através do seu coração. Está cansado de lutar? Espera no Senhor. Está cansado de errar? Espera no Senhor. Está cansado de surpresa, de frustrações da vida? Espera no Senhor. Estourou uma guerra sobre você? Está tudo dando errado? Espera no Senhor. Está se sentindo sozinho no meio da multidão? Espera no Senhor. Está sentindo o peso da liderança? Espera no Senhor. Pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada filho e cada filha aqui nessa noite. Cada oração que está sendo feita, cada coração que está sendo rasgado na sua presença, cada medo, cada ansiedade. Visita cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Em nome de Jesus, queremos ser adoradores, Pai. Não queremos estar no lugar errado, não queremos estar na varanda. Queremos estar no refúgio, na fortaleza, porque Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Pai, a única coisa que pode nos afastar de Ti é o nosso pecado. E nesse momento, existem dezenas de pessoas confessando pecados. E a Tua palavra diz que pecado confessado é pecado perdoado. E quando nós confessamos o pecado, existe cura. Confessemos os vossos pecados para que sejais sarados. Tiago 5,16. A cura quando nós confessamos. E o Senhor te cura nessa noite. Ele é o Jeová Rafa, Ele é a própria cura. Ele é o Deus da cura. Ele cura tuas emoções, Ele cura tuas enfermidades, Ele cura os teus relacionamentos, Ele abre portas, Ele cura emoções, Ele cura o coração, Ele cura feridas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, esta noite, mudar de nível, nós vamos ficar num nível de intimidade, de relacionamento mais profundo, porque tudo que nós queremos é o Senhor, é o Senhor. Nós vamos ministrar um louvor e nós vamos deixar esse tempinho para você falar com Deus. Eu não vou pedir para nenhum diácono colocar a mão na tua cabeça. Eu quero que você fale com o Senhor nesse momento. Adore o Senhor.